Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo Medeiros Piscinini e eu sou profissional em educação física e atualmente eu estou dando aulas de ginástica circense. Mas o que é isso? Circo! Isso mesmo, circo! Acrobacias no solo, ginástica acrobática, tecido acrobático, lira acrobática, malabarismo, slackline, cama elástica, bastão, corda dupla e outras modalidades. E hoje eu estarei aqui falando um pouquinho sobre os benefícios que a ginástica traz para a nossa vida. E obviamente a ginástica que eu estou focando mais agora é a ginástica artística, é a ginástica acrobática, é aquela do tecido acrobático, onde você vê acrobacias muitas vezes no ar e que é belo. E o primeiro benefício que eu quero estar comentando um pouco com vocês é a força. Claro, não tem como você estar fazendo determinadas acrobacias se você não é forte o suficiente para que você consiga realizar ela. Um exemplo claro, simples e que todo mundo conhece é o mortal. O mortal tanto de frente como de costas, independente se é na cama elástica, se é no tecido acrobático, se é no solo mesmo, junto sozinho, que seria a acrobacia de solo, ou até mesmo se você estiver em grupo, que você é jogado para cima, daí você tem que fazer um mortal. Exige uma certa força mínima para que você consiga fazer essa acrobacia. Claro que existem tantas outras, mas eu estou dando um exemplo do mortal. Pelo menos nas minhas aulas, eu busco oferecer sempre exercícios de força para os meus alunos. Quais, por exemplo, flexão, barra, abdominal, agachamento, entre outros exercícios, para que eles consigam ficar mais fortes, para que eles consigam realizar aquela acrobacia que eles tanto querem chegar, né? E a repetição. Para você ficar mais forte, você tem que repetir aquele exercício no mínimo 2 séries. Por exemplo, você vai fazer flexão, né? Então, você faz 10 vezes ele. Então vamos fazer 10 vezes com a mão aberta? Então vamos lá, 10 vezes. Isso é uma série. Vamos dar um tempinho de descanso e aí você faz uma segunda série. Vamos colocar agora com a mão fechada, por exemplo. Por que da mão fechada? Além de trabalhar o peitoral, ele vai trabalhar o antebraço, muito utilizado para alguns impulsos com a mão, no solo, no caso, acrobacias de solo, e principalmente tecido e lira acrobática, que exige essa força de apreensão. Imagina, você está subindo no tecido acrobático. Se você não tem essa força, tanto no braço, claro, que também na perna, você vai cair. Então, por isso que a ginástica traz esse benefício para o nosso corpo como força. Você vai ficar mais forte treinando e praticando a modalidade da ginástica circense. Outro ponto muito importante é a flexibilidade. Claro, a flexibilidade ela faz com que os movimentos fiquem cada vez mais belos, mais bonitos. Então, uma coisa é você ver uma pessoa abrindo a perna e ela não tem a flexibilidade total, de abertura total, independente se ela seja frontal ou como a lateral, né? Você mesmo pode ver quando a pessoa faz e não tem abertura total. É bonito? É, mas não é aquela maravilha que nos encanta. Caramba, como ela abre, como que parece fácil, né? A ginástica, ela trabalha essa questão da flexibilidade e é um benefício para o nosso corpo. Mas eu já quero atentar em um ponto, em um detalhe. Existe a flexibilidade que faz bem para o nosso corpo. Se você passar de um certo limite do corpo, ela se torna prejudicial e não jamais
como benefício. Um exemplo disso é o contorcionismo dentro do circo. Aquele contorcionismo que você vê que, caramba, parece que ela está se quebrando todo, parece que ela não tem coluna, vamos dizer assim, né? Que ela desce com aquela maior facilidade. Essa já é a flexibilidade prejudicial para a saúde, porque ela sente dor, por mais que ela seja flexível, vai perguntar no dia a dia, ela sente dor, não é um benefício para o nosso corpo. Então, por exemplo, a abertura total já de uma perna, ali no limite ali do solo, ainda é benéfico para o nosso corpo. Então, vale a pena treinar para que você fique mais flexível e, claro, que dentro da flexibilidade, por causa da beleza do movimento. Um terceiro ponto seria a coordenação motora. Não adianta você querer fazer um mortal se você é descoordenado. É simples. Você pode ter força, você pode ser forte pra caramba. Veja esses exemplos de academia, musculação. O cara é fortão. Pede pra ele fazer uma acrobacia, pede pra ele fazer uma estrela. O cara não consegue, porque ele não tem a coordenação motora necessária para se executar aquela acrobacia. Além da força, da flexibilidade, que são boas e que depende, claro, a acrobacia pede, exige também a coordenação motora. Então, estudos dizem que um ginasta, ele é excelente na modalidade dele, mas ele também é muito bom, ele é ótimo em outras modalidades, como o futebol, o basquete, o vôlei. Por quê? Porque ele é coordenado, ele tem essa coordenação que se é trabalhada dentro das aulas da ginástica. Claro que não existe exercício específico para a coordenação motora, mas no próprio andamento da aula que você vai pedindo, no caso eu peço para os meus alunos, eles vão ficando cada vez mais coordenados. Um exemplo disso é você pegar uma criança de 3 anos, faz um rolamento, faz a cambalhota, ela faz toda feio, né? Ela faz de qualquer jeito. Por quê? Ela não tem essa coordenação, não foi trabalhado. Mas pede para a mesma criança que seja com 5, 6 anos, ela já consegue executar um rolamento mais bonito. Porque o corpo dela já está preparado e já foi trabalhado dentro das aulas. Então a pessoa fica com uma coordenação motora melhor. Outro ponto que a gente pode estar dizendo aqui é a questão do equilíbrio. Eu vou citar, claro, o slackline, que é aquela fita que você anda em cima, né? Que você pode andar em cima, no caso, para frente, para trás, em diversas alturas, né? 1 metro, 2 metros de altura, 5 metros de altura. Depende também do tamanho da fita, que pode ter de 15 metros, 20 metros, 50 metros. Exige que você tenha um certo equilíbrio, e é necessário isso dentro das acrobacias também. Também não adianta você querer fazer o mortal, nossa, fiz um mortal duplo, maravilhoso, mas cai errado. Você não tem aquele equilíbrio para cair, firmar e cair em pé. Se você não tem o equilíbrio, nada adiantou você fazer toda aquela acrobacia linda e maravilhosa se você cai no chão bem no final. A ginástica circense, ela exige que você tenha esse certo equilíbrio. Um exemplo disso é a trave de equilíbrio também da ginástica artística, que é feminina no caso, que só as mulheres praticam essa modalidade, que é a trave de equilíbrio. Ó, o nome até já diz, trave de equilíbrio, porque é um palmo aqui, é 10 centímetros, no caso a fita é 5 centímetros. Então, exige que tenha um certo equilíbrio. Imagina, você tem que fazer um mortal, uma estrela, uma acrobacia e não cair. Então, a ginástica circense, ela trabalha esse benefício. Então, quem treina e pratica, obviamente, vai ter um equilíbrio maior e melhor. E também, nas minhas aulas,
eu também trabalho um pouco a questão da resistência. Mas para que trabalha a resistência? A ginástica circense, no caso que é a que eu dou, ela exige que você seja forte, flexível e resistente para que você aguente a aula, que você aguente a repetição daquela acrobacia várias e várias vezes. Um exemplo disso é o tecido acrobático, por exemplo. Imagina, você já está lá em cima, você já está pendurado, você já fez um movimento, já fez a técnica. Se você não tem uma resistência para aguentar por causa da gravidade, você vai largar, você vai cair. Então você tem que ter uma certa resistência para que você aguente um certo tempo fazendo aquelas acrobacias. Outro exemplo é a acrobacia de solo, que é muito utilizada na ginástica artística dentro do tablado. Imagina, eles ficam 2, 3 minutos fazendo pirueta uma atrás da outra. Ou você acha que eles fazem eles já começam fazendo aquelas piruetas, aquele rondada, flick, mortal e um monte de outras coisas, né? E no meio, eles dão aquela paradinha só pra fazer bonito. Claro que não, é para eles darem aquele descanso rápido no corpo, para que já no final ele dê o gás e aguente fazer mais acrobacias. Então eu trabalho a resistência como? Com corrida, corda, fazendo pulos, fazendo movimentos no chão, de se arrastar, carrinho de mão, coelhinho, entre outros exercícios. Para quê? Além de trabalhar a força em segundo plano, ele também trabalha principalmente a resistência. Trabalha muito cardio. A ginástica circense, ela é tanto aeróbica como anaeróbica. Mas o que é isso? A aeróbica, ou seja, exercícios aeróbicos, são exercícios que você faz com várias repetições, ou seja, com uma intensidade leve. Um exemplo disso é a caminhada, uma corrida, é um exercício aeróbico que trabalha a resistência do nosso corpo, ou seja, caminhar durante um certo tempo, correr durante um certo tempo e o seu corpo aguente aquela intensidade que, digamos, é baixa e que você consiga fazer várias e várias vezes. Então, essa é o aeróbico, esse é o exercício aeróbico, que a ginástica circense ela também exige que você seja resistente, nesse sentido de aguentar o exercício por mais tempo. E também é o anaeróbico, mas o que é o exercício anaeróbico? É a força, é a explosão. Então, por exemplo, aquelas acrobacias rápidas, fortes, é o exercício, é a atividade física anaeróbica, que exige força, que exige resistência do músculo, mas uma resistência rápida. Então, a ginástica circense trabalha nesses dois quesitos, aeróbico e anaeróbico. Então, eu falei do aeróbico, claro que ele entra dentro do emagrecimento, isso mesmo. A ginástica circense, ela trabalha a resistência, então você está fazendo as acrobacias, exercícios de força, exercícios de flexibilidade, exercícios de resistência. Consequentemente, o seu metabolismo acelera e você emagrece. Claro que você vai emagrecer. Mas eu já sou mais cheinho, já sou mais gordinho. Tá, ok, não tem problema, ótimo, você vai emagrecer. Claro que nesse primeiro estágio ali dos primeiros meses, o seu metabolismo vai acelerar. Então você vai emagrecer, digamos assim, internamente. Mas eu não percebi que eu perdi a barriguinha. Não, é que você está ficando mais forte, então você está queimando mais calorias, mas você emagrece, você perde gordura. E o teu músculo, ele é tão pesado quanto a gordura. Então, você, assim,
A grosso modo falando, você troca a gordura pelo músculo, então você fica mais forte e emagrece. Pode ser que nos primeiros meses, como eu disse, você não perceba fisicamente, no olho ali, mas se você for fazer teste mesmo, como nós profissionais em educação física, nós fazemos esses testes de gordura para ver qual a porcentagem de gordura que a pessoa tem no organismo. Se você faz no primeiro instante, tem tantos por cento, começou a treinar ginástica circense, fez lá 3 meses, 6 meses, 9 meses, mas eu não estou percebendo que eu estou emagrecendo, como eu falei, no visual. Mas se você for fazer no teste lá, claro que ele vai acusar que diminuiu a porcentagem da gordura e, consequentemente, você vai perceber que você está mais forte, que você está mais flexível, que você está mais resistente, ou seja, você já está aguentando mais os exercícios contínuos dentro da aula. E outro ponto também, no caso, é o relaxamento. Quando eu treino a ginástica circense, o meu corpo relaxa depois. Por mais que ali na hora doa, canse, fique difícil, parece que está pesado, mas depois o nosso corpo ele libera a endorfina, que é uma substância que traz prazer para o nosso corpo. Por isso que nós profissionais de educação física da saúde, a gente indica muito que você pratique uma atividade física contínua, porque ela libera a endorfina, que traz aquela sensação de prazer, e além disso, ela relaxa o nosso corpo. Então, quando você pratica uma atividade física, no meu caso a ginástica circense, que é dentro das modalidades do circo, você vai até dormir melhor, porque você gastou aquela energia. No inconsciente, pode até ser que não seja no consciente mesmo, como eu disse, no inconsciente, missão cumprida, consegui, realizei. O teu corpo percebe que você está mais feliz, você está mais leve, você se sente bem quando você faz a atividade física. Claro, como eu disse, pode ser que ali nos primeiros dias, nas primeiras aulas, fique difícil, fique um pouco mais ruim, parece pesado, é ruim. Mas depois o teu corpo pede. Um exemplo disso sou eu. Quando eu não pratico exercício físico, o meu corpo parece que começa a doer. Começa a doer o ombro, começa a doer as costas. Comigo é assim. Mas no dia que eu já pratico a atividade física, né, nem que seja a coisa básica, que é o alongamento, o aquecimento, um pouquinho de resistência, um pouquinho de acrobacia, que seja os mais básicos, nossa, depois da aula eu me sinto muito melhor, eu me sinto mais leve, eu me sinto mais relaxado e eu percebo claramente que no meu sono, no dia a dia, eu consigo dormir melhor, por causa que o meu corpo libera substâncias além da endorfina para que ele relaxe, para que ele se sinta bem, ok? E vamos para o último ponto, que seria o alongamento. O nosso corpo, o nosso músculo, ele contrai e relaxa, contrai e relaxa. Um exemplo disso é o nosso braço aqui, ó. Você pode perceber que aqui ele está alongado, ó. Eu fecho aqui o braço fazendo força, ó. Ele cresce, ele contrai. Então, ele está aqui contraído, fazendo força. Quando eu relaxo, abro, no caso, ó, ele relaxa, ele alonga. Um exemplo claro disso é as pessoas que treinam a musculação. Você pode perceber que elas andam assim. Nossa, eu sou fortão, eu sou o cara. Tá, adiantou alguma coisa? O músculo tá todo contraído, tá todo encurtado. Eu, pelo menos, na minha visão, no meu ponto de vista, eu não acho bonito um homem todo musculoso, grandão, fortão. Eu, pelo menos, na minha opinião, eu não acho tão bonito. Eu acho bonito o ginasta. Eu coloco o exemplo, o ginasta. O ginasta é uma das pessoas mais fortes do mundo. Porque, imagina, ele faz
Aqueles exercícios na argola, por exemplo, na barra, ele fica fazendo acrobacias e um monte de outras coisas. Além dele ser um dos mais fortes do mundo, ele é um dos mais flexíveis. Então, mas ele é forte, então ele é encurtado. Não, obrigatoriamente. Vai depender do seu ponto de vista e aonde você quer chegar. O nosso músculo, ele pode ser forte, bastante forte, mas ao mesmo tempo ser flexível. Ele também tem essa modalidade de ampliação. Então, esses pontos que eu comentei, esses benefícios que a ginástica circense traz para o nosso corpo, vale muito a pena. Por isso que eu estou indicando a ginástica circense, o circo, porque ela trabalha uma gama de modalidades, uma gama grande de conteúdos para o seu corpo. É acrobacias, é força, é flexibilidade, é coordenação motora. Um exemplo disso, por exemplo, que seria totalmente contrário, o futebol. Vamos colocar um exemplo aí nosso brasileiro aí, que nós adoramos o futebol. Sim, os caras são fortes pra caramba, mas são fortes na perna. Vai pegar no braço. Eles até podem ser fortes no braço, porque eles também treinam a academia também, que é um requisito. Mas eles são fortes de perna, eles são fortes e resistentes. Então imagina, eles terem que ficar correndo 45 minutos num tempo, de lá pra cá, de lá pra cá, de lá pra cá. Eles são rápidos, eles são resistentes, eles são fortes, só isso. Eles têm a coordenação motora muito boa com a bola. Mas pede pra ele fazer uma acrobacia, pede pra ele fazer alguma coisa diferente. Ele não vai conseguir. Se ele não treinou isso em específico, ele vai ser ruim nisso. Então, eu indico muito tanto a ginástica artística, que eu fui ginasta quando criança, treinei durante 7 anos da minha vida e hoje eu me especializei e dou aulas de circo, porque a modalidade do circo, o preço dos aparelhos, o custo dos aparelhos, ele é bem menor do que os aparelhos da ginástica artística. Então, o circo ele também trabalha todos esses benefícios que eu comentei com você para relembrar. É a força, a ginástica circense ela te deixa mais forte, ela te deixa mais flexível, ela te deixa mais coordenado, isso mesmo. Sabe aquele exemplo de, você parece descoordenado, só derruba as coisas? A pessoa não tem aquela coordenação motora tanto fina, no caso, que seria com as mãos, com os pés. No caso, a ginástica circense ou a ginástica artística, ela trabalha a coordenação motora geral, que seria do corpo como um todo. Então, você fica mais coordenado, seria mais forte, mais flexível, mais coordenado, mais equilíbrio. Você pode ver até mulheres com aqueles saltos enormes, assim, que parece que elas fica querendo cair. Elas não estão com equilíbrio. Imagina, você tem que andar na ponta do pé. A própria ginástica trabalha esse detalhe de ponta de pé. Então, você fica mais forte até na panturrilha. Então, você consegue ter um equilíbrio melhor. E outro ponto, você emagrece. Você não vai achar um ginasta aí gordo. Muito difícil. Claro que existe as exceções. Eu fui ginasta quando criança, adolescente, jovem, até ali o início do adulto. Fui um atleta de ponta, treinei, competi bastante, ganhei bastante medalhas. Aí ele parou, não tá mais treinando, chegou o tempo dele, acabou. Aí ele relaxa, aí ele começa a engordar. Aí quando você pede para ele fazer uma acrobacia, ele ainda consegue. Existem esses exemplos, claro, ele treinou por muito tempo, então existem as exceções. Você pode ser forte, flexível, gordinho, mas é muito raro as exceções. Então você treina a ginástica circense com esse intuito de emagrecer,
ótimo, você vai conseguir, você vai emagrecer, mas tem que ter paciência. Outro ponto, você fica mais resistente. Então, você quer ficar mais resistente, aguentar mais tempo numa caminhada, numa corrida, numa natação propriamente dita, que também é um exercício aeróbico, você vai conseguir ter uma resistência. Você aguenta tempo prolongado fazendo aquela repetição, aquele exercício contínuo. Sem contar que você se sente bem. O corpo ele libera endorfina e outras substâncias para que você se sinta bem, se sinta relaxado. Então vale a pena trabalhar a ginástica circense. Claro que outras atividades físicas também vão liberar essas substâncias. Você vai se sentir bem. E outro, que você é uma pessoa alongada. Você não é aquela pessoa encurtadinha ali. E o fato de você ser alongado, você ter uma flexibilidade boa, você não corre o risco de alguns problemas de articulação, por exemplo. Então, aqueles maromba, tal, grandão, fortão, ótimo, tá legal. Se o teu objetivo é esse, não tem problema. Mas eu digo que pode ser que você tenha problemas de ombro, cotovelo, quadril, coluna, porque você é encurtado, você é muito forte sim. Então, quando você quiser fazer até algum movimento amplo, que no dia a dia mesmo, vamos colocar, eu sou baixinho, eu não sou baixinho, vamos corrigir isso, eu sou compacto, tudo de bom em pequeno espaço. Eu sou baixinho, tudo bem, eu tenho uma flexibilidade até uma certa altura. Se eu quero pegar alguma coisa num armário, claro que eu vou precisar de uma cadeira, eu sou baixinho. Mas mesmo que uma pessoa seja um pouco mais alta, mas ela é encurtada, ela é grande demais, ela vai ter muito mais dificuldade do que eu. Então, compensou muitas vezes no dia a dia? Tem que colocar na balança para ver o que você realmente quer. Ela também trabalha a questão da coragem. Então imagina, você tá lá pendurado 5 metros de altura no tecido acrobático e a pessoa, teu professor fala, faz aquilo. Gente, dá medo! Mas você trabalha interiormente também. A coragem, você fica cada vez mais corajoso. Você acaba passando do seu limite e superando ele. E você se sente bem quando você consegue superar e chegar naquela acrobacia que você tanto queria. Ah não, agora eu quero mais, vou conseguir. E aí você vai se esforçando cada vez mais e você vai indo cada vez mais longe e você nunca imaginava que você ia chegar naquele ponto. Isso mesmo. Essa é a ginástica circense. Ela te impulsiona para que você se supere, que você vá cada vez mais longe. E eu tenho a paixão de estar dando essa modalidade do circo, da arte circense, porque ela é bela, ela nos encanta no olhar, né? Então quando você vê um vídeo, ou vai no circo, ou você vai num teatro e tem uma apresentação de dança junto com acrobacias, você acha lindo, é maravilhoso. E o melhor ainda é você praticar e treinar. E eu te garanto que você treinando firme, forte, você vai chegar naquela acrobacia que você tanto quer aprender ou até mesmo melhorar e aprimorar. A ginástica circense, ela tem essa gama de modalidades para você estar trabalhando e ficando cada vez melhor, não só nas acrobacias, mas como uma pessoa, porque ela traz outros valores também dentro das aulas. E é isso que eu procuro fazer nas minhas aulas, como por exemplo, pontualidade, ser disciplinado. Vamos lá, você consegue. Questão do elogio, isso mesmo, parabéns, ótimo, tá melhorando. Então, a pessoa que treina a ginástica circense, a arte circense, ela gosta, ela tem paixão por aquilo, porque faz bem não somente para o corpo, mas também interiormente. Então,
vale muito a pena. Eu te indico você começar a treinar e praticar a ginástica circense. Estou trazendo aqui alguns dos benefícios. Claro que existem outros, mas você pode estar aí também pesquisando e querendo saber mais. Qualquer coisa você pode até me perguntar, que eu estou à disposição para te responder. E eu quero já então agradecer que você ficou até aqui e muito obrigado e Deus te abençoe!